tarde a todos vocês. Queríamos deixar um grande abraço para todas as mães. Eu queria trazer para vocês aqui no Dia das Mães a poesia Lavanda, a qual eu fiz em homenagem à minha mãe, mas é uma poesia que eu fiz inédita para concorrer ao concurso Merci Lavande 2022, o qual ocorreu em Provence, na França. O mérito do 3º lugar, né? E é um concurso que ele foi promovido por Dom Buquerque Reis, que é o nome artístico dele, mas ele é natural do Rio de Janeiro, Brasil, e atualmente ele mora na França já há muitos anos, e ele tem essa empresa Merci Lavande, que a empresa fica em Provence, e o Dom Buquerque mora na Suíça, em Zurique, na Suíça. Então, ele fica entre a Suíça e a França, né, semanalmente ali, não sei como é que funciona exatamente o trabalho dele, mas é assim que funciona. E ele teve a ideia para promover essa empresa Merci Lavande, que planta lavandas nos campos de Provence. Ele teve a ideia de promover um concurso entre os países lusófonos, porque uma das coisas é incentivar a cultura nos países que falam a língua portuguesa. Então, como ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, ele quis contemplar todos os países que falam a língua portuguesa para incentivar, então, a cultura nesses países. E eu tive o prazer de participar desse concurso. Esse concurso, ele foi feito da seguinte forma: no regulamento dele, para participar, nós tínhamos que ler 3 livros. Um era 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Dom Casmurro, de Machado de Assis. E Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Então, o regulamento dizia assim: nós tínhamos que ler os 3 livros, fazer um resumo e fazer uma lista com os personagens que faziam parte de cada história. Tudo isso foi digitado e, junto com a poesia original que nós tínhamos que criar, uma poesia inédita, cujo tema era lavanda. O regulamento do concurso, vocês podem ver ali que tem o Dom Buquerque Reis na capa, caminhando em um campo de lavanda em Provence, na França, tá? Aqui tem o recibo de inscrição que foi doado para Irmã Dulce, a instituição de caridade Irmã Dulce. Então, a empresa Merci Lavande, ela não ficou com nenhum valor arrecadado das inscrições do concurso. A inscrição foi doada para a instituição de caridade Irmã Dulce, certo? Que eu acho que muita gente sabe. Tudo isso aqui, então, ó, são os resumos, né? São os resumos aí do que a gente tinha que fazer. E o original da poesia, aqui tudo assinado, ó. Tudo devidamente assinado, o regulamento, tudo foi escaneado e enviado por e-mail para o Dom Buquerque Reis, né, no e-mail da empresa dele. Muito bem. A poesia Lavanda, datilografada, tá? Datilografada aí, são 2 páginas,
que eu lerei e em seguida nós voltaremos para o vídeo da catedral. Então, essa poesia eu dedico a todas as mães da família, em especial a Maximília Braga de Almeida, minha mãe e mãe dos meus irmãos, né? Mãe da nossa imensa família. Lavanda. O perfume de lavanda lembra-me as flores lilazes da casa de minha mãe. A cor lilás lembra-me a cor púrpura, o livro que li, o filme que assisti. Essa história belas lições me deixou, de mulheres negras sofridas, aquelas das quais purgaram feridas doloridas e foram arrancados os filhos de seus braços e de suas barrigas. E seu leite derramado do peito magoado encontrou as bocas das crianças brancas tão queridas. Minha mãe, loura dos olhos azuis, que lembravam lavandas, mamou em uma mulher preta. A casa de minha mãe cheirava a lavanda e tinha flores lilazes plantadas em seu jardim. Minha mãe acolhia pessoas de diversas cores e um bom exemplo deixou para mim. Minha mãe vendia perfumes, entre eles o de lavanda, vida dura de porta em porta, salto alto de verniz preto, presenciando sua elegância quando adolescente vestia nas cores da lavanda, azul, lilás e branco. Blusa azul, calça na cor púrpura, no tom mais forte o roxo. Descobri que esses tons escondem a paz do branco. A neta de minha mãe, que tornou-se pianista, agora vive em outro lugar. Sobre o piano silencioso do lar repousam lavandas, azuis, brancas e lilazes. Que é a partir de 1985, tá? Até com a saga do frigorífico vacariense eu adentrei a 1997, que já faz parte da pós-modernidade, né? Mas agora nós estamos tratando, na Catedral de Pedra Moura, nós estamos tratando da idade contemporânea, século XIX, século XX. Nós começamos desde 1747, que provavelmente é o ano que foi encontrado a imagem da Nossa Senhora da Oliveira, aos moldes portugueses, né? Que é uma imagem de madeira, a qual eu acredito que seja em estilo barroco. Acredito, porque ela é de madeira, entalhada em madeira, né? Isso eu ainda não confirmei, mas acredito que essa imagem seja em estilo barroco, que foi perdida aqui nos campos de cima da serra, provavelmente por bandeirantes que estavam de passagem, talvez aquele bandeirante cujo sobrenome é Pereira de Abreu, né? Dizem ali nos livros, né, que provavelmente tenha sido a bandeira, né, desse bandeirante, que era Pereira de Abreu, o sobrenome, né? Provavelmente ele tenha perdido no ano de 1937, mais ou menos. Não, aliás, desculpe, não é 1900, 1737. 1737, tá? E aí ela foi encontrada em 1747, entenderam? 10 anos após a perca. Aliás, 1738 ele perdeu, provavelmente ele perdeu. Não é que ele perdeu, a gente não sabe se ele perdeu, mas ele passou por aqui em 1738. Como essa foi achada em 1747, a gente acredita, ali nos livros, uma das bandeiras que eles acreditam é essa, que passou por último, né? Porque uma de 1600 e poucos, eu penso que teria deteriorado pelo menos um pouco. Teria deteriorado essa estatueta.
ela estaria num estado muito mais de deterioração, né? Como ela se encontra num estado excelente de conservação, eu acredito que ele perdeu ali em 1738, e em 1747 foi encontrado pelo fazendeiro. Como ela estava em cima de uma pedra, esquecida, né? Provavelmente cresceu o campo, a mata, isso, aquilo, quando foram desmatar e atear fogo, acabaram encontrando. Então, 9 anos, 8, 9, 10 anos, não é muito. Agora, lá de 1600, eu já não acredito. Eu penso que daí ela teria deteriorado. A minha tese é essa, eu acredito que ela foi encontrada, ela foi perdida em 1738 e encontrada em 1747, que eu já comprovei com vocês ali, porque se foi tirada da primeira capela, que era feita de barro e coberta de capim, se foi tirada em 1747, por aquele padre que estava de passagem, né? E tirou 2 vezes de lá e a santa acabou retornando. Vocês já sabem a história que eu já contei, e quem, talvez alguns já soubessem que leram o livro, ok? Né? Mas já sabiam dessa parte. A tese é essa. A tese é essa aí. 1747 ela foi encontrada. 1738 ela foi perdida. Provavelmente pela bandeira do bandeirante Pereira de Abreu. César de Vacaria, Fidelis Dalcim Barbosa. Esse livro que tem na capa a catedral, ó, o interior da catedral. Esse é um dos livros que nós pesquisamos e aí a gente se deu conta assim, nossa, essa catedral daria, né, tem muito pano para manga, né? Tem bastante história para contar dessa catedral. Inclusive, a minha mãe e meu pai casaram-se nessa catedral. Esse é o livro Padre Mário de Lui, Missionário e Pastor, escrito por Dom Orlando Dotti, que foi auxiliado na digitação e revisão da língua portuguesa por Ismael Minoso, professor de filosofia, atualmente diretor da Escola Indígena de Ibiraiaras, tá? Nós teremos então nesse vídeo o depoimento do Ismael, a ajuda do Dom Orlando Dotti para traduzir as escritas das portas que estão em latim, que são internas à catedral, que depois a gente explica, né, no restante do vídeo, muito bem. E ali já tem a história do Padre Mário de Lui, bem resumidinha, bem resumida, né? Porque se a gente for, já tem o livro, né, do Dom Orlando Dotti contando toda essa história a fundo, né? Então ali é bem resumidinho para vocês entenderem. E aqui então, para finalizar esse vídeo inicial, eu vou ler para vocês, como eu costumo, um pouquinho, para vocês acostumarem a ler com a professora Isabel Carneiro de Almeida, historiadora e poetisa, que adoro o que faz. Vou ler um pedacinho aqui para vocês sobre a origem da invocação de Nossa Senhora da Oliveira. Então, conforme se lê o livro 107, Invocações da Virgem Maria no Brasil, de Nilza Botelho Megali, Vozes, 1980, então editora Vozes. Segundo a tradição, o apóstolo São Tiago, evangelizador da Península Ibérica. Península Ibérica, hoje eu não estou com o meu globo aqui, né? Mas uma outra hora eu vou mostrar para vocês a Península Ibérica, onde está situado Portugal, Espanha, Portugal e Espanha. Vamos citar Portugal e Espanha primeiramente e principalmente nesse momento, porque eles têm a ver com as duas Nossas Senhoras que estão na catedral. A Nossa Senhora, aos moldes portugueses, é a Nossa Senhora de madeira original que foi encontrada no campo após a queimada. E a Nossa Senhora, ao estilo espanhol,
é aquela Nossa Senhora que está atrás que está no altar, na verdade, no altar mais elevada, maior, né? Ela está assim, tamanho grande, que dá no fundo da catedral, né? Que é uma Nossa Senhora que está com o menino Jesus no colo, que tem toda a explicação no restante do vídeo. E agora aqui também nós vamos mencionar, tá? Vamos mencionar a diferença delas. Bora lá. Então, segundo esse livro da Nilza Botelho Megali, o apóstolo São Tiago, evangelizador da Península Ibérica, levou uma imagem da SS Virgem e a entronizou em Braga, Portugal. Braga, ó. Lembrem-se que o nome da minha mãe, Maximília Braga de Almeida, de onde provavelmente veio esse sobrenome, Braga, né? Que tem muitas famílias aqui, Braga, que quem sabe sejam até parentes distantes. Daí mandou 8 discípulos a converter os gentios. Foi depois a uma aldeia que viria a ser mais tarde a cidade de Guimarães, onde os pagãos veneravam a deusa Ceres, num grande templo no centro da aldeia. Após converter os idólatras, São Tiago transformou o templo em igreja cristã, colocando nela a imagem de Nossa Senhora, que na verdade era a imagem de Nossa Senhora da Glória. Veja que interessante. Festejada no dia 15 de agosto, festa da Assunção da Virgem Maria. É o mês que eu nasci, agosto. Um letreiro mais tarde, encontrado por perto, dizia: neste templo de Ceres, Tiago, filho de Zebedeu, colocou uma imagem da Virgem Maria. Em 417, quando entraram os alanos e suevos, que profanavam as imagens, o arcebispo de Braga, Pancrácio, mandou esconder a estátua na gruta de um monte próximo de Guimarães. Expulsos os mouros, lembram Pedra Moura? Olha só, da onde que vem a Pedra Moura? Da história, né? Então, quando foram expulsos os mouros, a imagem voltou para a igreja da vila, sob os cuidados dos monges beneditinos, conforme outras informações colhidas por Frei Melchior em 1935, coadjutor de Vacaria, em princípios do século IX. O conde Hermenegildo Mendes mandou edificar um grande mosteiro para a imagem, que foi enriquecida pelos reis de Leão e Castela. Castela é um reino que fica na Península Ibérica e que vai originar a Espanha, porque Isabel de Castela, do reino de Castela, casa com Fernando de Aragão. O Fernando de Aragão e a Isabel de Castela juntam seus reinos e formam a Espanha. Então, isso é uma curiosidade muito importante, até para vocês entenderem por que a Nossa Senhora é de origem espanhola. Está aí a origem. Ao redor deste mosteiro foi surgindo a cidade de Guimarães. Veja bem, vamos ver aqui, ó, o mosteiro, olha só, o conde Hermenegildo Mendes mandou edificar um grande mosteiro para a imagem que foi enriquecida pelos reis de Leão e Castela. Então, por que que Leão e Castela enriqueceriam a imagem se não tivesse nenhum interesse? Então, é porque pertencia ao reino deles. E depois, com o casamento de ambos, vão formar a Espanha. Ao redor desse mosteiro foi surgindo a cidade de Guimarães. Dom João I de Portugal costumava visitar o santuário de Nossa Senhora em Guimarães. Veja bem, Portugal, vizinho da Espanha, que naquele tempo ainda não era Espanha, porque o primeiro a se constituir enquanto país foi Portugal, depois foi a Espanha. Por isso Portugal iniciou as grandes navegações, porque ele já estava organizado enquanto país, entenderam?
Então, Portugal, ele foi como é que nós dizemos? A gente sempre acaba dando um branco e perdendo as palavras, né? Foram os pioneiros nas grandes navegações, porque estavam organizados, não estavam mais em guerra, né? Os feudos já haviam se unido, transformado em território nacional, já havia um governo central, um governo absolutista, que governava o país Portugal, né? Foi formado, claro, com bastante guerra, óbvio, né? E porque eram os feudos dos senhores feudais, né? Que eles não queriam entregar sua terra, né? Porque antes de haverem países, havia o feudalismo, o sistema feudal. Isso é uma questão de vestibular incrível, né? Sistema feudal. Ainda quero lançar aqui uma série, especialmente para os vestibulandos, né? Para explicar o que é o feudalismo, essas questões todas, as grandes navegações, quem eram os humanistas, eu pretendo fazer isso aí. Foi uma sugestão da minha filha, cujo retrato está aqui, né? Juntinho comigo no Dia das Mães. Hoje ela está em Porto Alegre, eu estou aqui, mas a gente vai fazer uma chamada de vídeo logo mais, né? E vamos nos curtir muito, né? Pelo vídeo, porque nem sempre a gente está no mesmo espaço territorial, né? Mas o que importa é o carinho que existe entre mãe e filha, a parceria, o companheirismo, e aí isso não quer dizer se você está num território e a sua filha está no outro território. O importante é esse carinho, essa ligação que nunca é cortada, né, entre mãe e filha, nunca é cortada. O importante é ter esse carinho, é confiar na mãe, né? Os filhos confiarem nas mães e as mães conseguirem confiar nos seus filhos também. Orientá-los é uma função nossa, das mães, dos pais também, mas eu digo que hoje é o Dia das Mães, né? É uma função nossa orientar nossos filhos, orientar, não sabotar os filhos. Orientar, né? Trazê-los para nossos amigos. Eu sou uma grande amiga da minha filha e ela é uma grande amiga minha. Nós duas somos confidentes uma da outra. Nós sabemos tudo uma da outra, tudo que vocês possam imaginar. Nós duas somos um livro aberto uma para a outra. É esse o relacionamento que nós temos. E de respeito. Respeitar as opções, as orientações, a personalidade do seu filho. Você tem que respeitar a personalidade do seu filho. Isso é o dia certo para a gente dizer isso. Do regional para o universal, né? Porque uma coisa que muitas vezes os pais não fazem é respeitar as opções dos filhos, as orientações dos filhos, né? A maneira do filho agir, as escolhas dos filhos, nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Muitas vezes a gente não concorda, mas nós temos que respeitar, né? Se a pessoa não quer seguir uma profissão, ela tem milhares de profissões, ela tem dons, ela tem habilidades que você nem conhece. Quando o nosso filho nasce, ele é um estranho, nós não conhecemos ele. Embora estivesse na minha barriga, que é a minha filha, quando ela saiu da minha barriga, que eu olhei para ela, eu disse, eu tenho que conhecer essa criatura. Eu não conheço, eu não sei quem é. Eu tenho que conhecê-la. E eu estou a vida toda conhecendo e cada vez eu descubro novas nuances, ela me ensina muito. É uma troca de conhecimento entre nós duas, é uma troca, mas é uma troca respeitosa. E é esse laço que interessa entre mãe e filho. É esse laço. Não é o você estar dentro da mesma casa, dentro do mesmo pátio. Não é isso, não. Inicialmente, enquanto é pequenininho, claro, eles precisam muito da gente. Mas eles crescem, eles vão para o mundo. Eles são criados para o mundo. Nós não podemos segurá-los sempre embaixo das nossas asas. Tanto é que eu estou aqui, ela está em Porto Alegre, né?
Eu até fui um tempo, quando ela estava muito jovem, necessitando muito do meu apoio, eu fui, fiquei 5 anos lá bem pertinho dela e a gente assim convivia bastante. Agora a gente convive um pouquinho menos, mas diariamente, hoje com essa tecnologia maravilhosa, porque essa tecnologia, o que ela ajuda é estreitar os laços familiares, né? Então isso é muito importante, mas vamos continuar aqui. Dom João I, então, de Portugal, costumava visitar o Santuário de Nossa Senhora em Guimarães, em vésperas da célebre Batalha de Aljubarrota, 14 de agosto de 1385. O rei pedira à Santíssima Virgem a sua proteção, solicitando ainda um sinal da vitória. Esse sinal foi o milagroso florescimento de uma oliveira. Olha só da onde se origina o nome Nossa Senhora da Oliveira. É que floresceu uma oliveira seca. Ela estava seca e ela floresceu, né? Ela estava plantada ao lado do mosteiro. E, de repente, ela era seca e floresceu. Foi encarado como um milagre, claro. Daí por diante, a imagem da SS Virgem de Guimarães passou a ser invocada com o título de Nossa Senhora da Oliveira. É o que origina, então, né? Por isso nós temos ali a santinha encontrada, estava escrito, né? No peânio, Nossa Senhora da Oliveira. O padre Inácio Dalcin, cura da Catedral de Vacaria em 1980-84. É de opinião que existem 2 imagens diferentes de Nossa Senhora da Oliveira. Uma de origem portuguesa e outra procedente da Palestina. Esta reproduz Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, tendo na mão um ramo de oliveira. Ao passo que a imagem encontrada em Vacaria, como a de Guimarães, representa a Imaculada Conceição, subindo ao céu, tendo aos pés 3 anjinhos entre nuvens. Na Catedral de Oliveira, Minas Gerais, venera-se a imagem de Nossa Senhora da Oliveira como a que encontramos na Catedral de Vacaria, sobre o belíssimo altar de mármore, isto é, Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, tendo na mão um raminho de oliveira. Esta linda e grande imagem foi doação de Dona Virgínia Rodrigues. Então, essa Nossa Senhora, que foi identificada como estilo espanhol pelo padre René, ela foi doada pela Dona Virgínia Rodrigues, que é aquela imagem maior que está no altar dos fundos da catedral, que é belíssima, tem as vestimentas rosas e o manto azul e segura Jesus Cristo no colo. Então, essa foi doada pela Dona Virgínia Rodrigues, filha do coronel Libório Antônio Rodrigues, que é um personagem histórico aqui em Vacaria, né? Coronel Libório Antônio Rodrigues. Ela reproduz Nossa Senhora da Oliveira, de origem palestina, como uma outra imagem que se venera na França. Como se observa a pequena imagem, cerca de 50 centímetros de altura, encontrada em Vacaria, no local onde está a Rua Doutor Flores, é a autêntica reprodução da imagem de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães, portanto de origem portuguesa. De que maneira esta imagem veio parar nos campos de Vacaria? A imagem foi certamente deixada aqui por inspiração divina ou providencial esquecimento por alguma caravana de bandeirantes. Sabemos que os bandeirantes penetravam no território rio-grandense através do Paço de Santa Vitória e seguiam para as missões, passando por onde hoje se ergue a cidade de Vacaria. Em 1637 passou por aqui a bandeira do capitão André Fernandes, com o filho padre Francisco Fernandes de Oliveira, que após a expulsão dos jesuítas espanhóis da redução de Santa Teresa, ficou ocupando o lugar destes. Outra caravana portuguesa, que poderia ter deixado a imagem aqui, poderia ter sido a de Cristóvão Pereira de Abreu, que em 1738 abriu a Estrada das Tropas para a região das Missões.
Esta hipótese é a mais provável, por referir-se a fato mais próximo da época em que a imagem foi encontrada, isto é, por volta de 1750. Então, aqui sempre se diz por volta de 1750, mas a gente mostrou para vocês nos outros vídeos que se o padre aquele que veio na primeira capelinha, que era de barro e o telhado de capim, se ele veio em 1747, então pode-se definir que a imagem foi encontrada em 1747, porque a imagem já estava ali naquela capela e ele tirou dali, né? Então, mais certo, essa tese de que a caravana portuguesa que poderia ter deixado a imagem aqui, poderia ter sido a de Cristóvão Pereira de Abreu. E nós temos esses dois sobrenomes, né? Inclusive na família da minha mãe, né? Alguns foram batizados como Pereira de Almeida e outros como Braga de Almeida. Ambos sobrenomes, esses três sobrenomes, Braga de Almeida e Pereira de Almeida, todos provavelmente vieram de Portugal, são de origem portuguesa, né? Porque aqui diz uma caravana portuguesa que poderia ter deixado Cristóvão Pereira de Abreu. E Abreu também é uma família bem conhecida aqui na cidade, que inclusive é o sobrenome da nossa professora de História, Arlene Abreu, que também já fez um texto no livro Raízes 1, né, do encontro dos municípios de Santo Antônio da Patrulha. Ela escreveu um texto, o sobrenome dela é Abreu. Então vejam que não é uma coincidência, na verdade, são os nossos antepassados, né? São as nossas famílias que criaram esse município. HL História Legal. Canal YouTube História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. A Catedral de Pedra Moura. Parte 4. Objetivo: registrar a historicidade, a importância desse patrimônio histórico dos campos de cima da serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, e o que levou a comunidade vacariense a construir uma construção tão soberba para a época. Sumário: a Catedral de Pedra Moura. Vídeo inicial: entrevista com Ismael Minoso, filósofo, trabalho na Cúria e secretariado na edição do livro Padre Mário de Lui, de autoria de Dom Orlando Dotti. Bibliografia. Entrevista com Ismael Minoso, filósofo. Ismael Minoso, filósofo, licenciado em Letras, Língua Portuguesa e Literatura e Filosofia, Universidade de Caxias do Sul, Hermenêutica Filosófica IFIB, bacharel em Filosofia, natural de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, Brasil, professor da Rede Pública Estadual, atualmente diretor da Escola Indígena em Ibiraiaras, Rio Grande do Sul. Entrevista com Ismael Minoso. Ismael conta que o livro se chama Padre Mário de Lui, vendido na secretaria da Catedral Nossa Senhora da Oliveira. Conta toda a história da construção da catedral, como foi todo o processo para construir essa catedral, que a construção iniciou com um padre francês.
Uma história muito interessante com documentos eclesiásticos que comprovam cartas da igreja que eram trocadas entre o padre e o bispo e outras pessoas envolvidas. O padre Mário foi afastado da catedral, porque a igreja tinha uma espécie de fazenda no interior de Lagoa Vermelha, na direção da Estrada Federal BR 470. E em Vacaria tinha um coronel que tinha uma fábrica de tijolos, e ele fez uma proposta ao padre Mário de Lui. Na época, se o padre cedesse essa fazenda para ele, em troca, ele daria todos os tijolos para a construção da igreja. Então, continuando o depoimento do Ismael Minoso, a nossa catedral seria de tijolos e não de pedra. O padre fez todo o processo, mas o coronel já havia feito isso de plano feito para lograr a igreja. Ele forneceu alguns tijolos que deu somente para fazer uma base, que se encontra embaixo das pedras do porão da catedral. O professor Ismael acredita que deu para fazer somente uma parte do porão da catedral. Hoje ele acredita que nem consegue se ver essa base de tijolos, que devem estar escondidos embaixo das pedras. Então o coronel forneceu uma pequena parte de tijolos, mas parou de fornecer como combinado os tijolos. Assim a igreja ficou sem os tijolos para terminar a construção da catedral, e isto deu uma baita confusão. E o padre Mário de Lui foi afastado da catedral por conta disso. Então essas foram as palavras do Ismael Minoso quanto à construção, né, da catedral, que o padre Mário de Lui estava à frente da construção da catedral, que foi ludibriado por um coronel, que não se sabe o nome aqui, na época seria um coronel famoso, e ele prometeu dar todos os tijolos para a catedral, porque a catedral seria de tijolos. Mas ele enganou o padre Mário de Lui. Ficou com as terras que ficavam próximo à Lagoa Vermelha, na BR-470, próximo à BR-470, ficou com essas terras que pertenciam à igreja Nossa Senhora da Oliveira, e deu só uma pequena quantidade de tijolos que deu mal apenas para fazer a base do porão da catedral. Então foram poucos tijolos perante o montante que era devido em relação às terras que eram férteis, propícias para plantio. E por conta disso, o padre Mário de Lui foi afastado da catedral. Continuando a entrevista com Ismael Minoso, ele continua contando. Um novo movimento foi feito para construir a igreja. Mais tarde, a filha desse coronel, sabendo do ocorrido, resolveu ressarcir a igreja Nossa Senhora da Oliveira, dando um novo terreno para ela, que seria onde hoje está o Colégio Bom Jesus São José. As Irmãs do Patrocínio, o asilo, ali atrás, na rua São José, né? E onde fica o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Ela fez isto para minimizar o prejuízo do roubo que o pai cometeu contra a igreja. Eram alguns hectares consideráveis aquela terra, e muito fértil, boa para a plantação. Essa história está nesse livro Mário de Lui, que o Dom Orlando Dotti escreveu. Ismael digitava e fazia a correção do português, embora Dom Orlando fosse ótimo na escrita. Ele salienta que os documentos e fontes pesquisadas e consultadas acerca do afastamento do padre Mário de Lui estavam escritos em latim, e Dom Orlando, conhecedor desse idioma, ia traduzindo e escrevendo o livro. Como era um tempo antigo, os documentos da igreja circulavam em latim.
Livro Padre Mário de Luís, missionário e pastor. Autor Dom Orlando Dotti. Então, abaixo temos ali a foto do Dom Orlando Dotti, o autor do livro Padre Mário de Luís. Um livro muito interessante que nos conta a história deste padre que era encarregado da construção da Catedral de Pedra Moura, que inicialmente era para ser feita de tijolos, conforme o depoimento do Ismael Minoso, que foi secretário do Dom Orlando Dotti na edição deste livro maravilhoso que nos conta essa história muito interessante, que conta aí a respeito da criação da freguesia de Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria. Conta a história, então, da construção da catedral e os seus percalços. Não foi tão simples assim. Inicialmente seria de tijolos, depois, com toda aquela história ali que foi contada pelo Ismael Minoso, esse padre, ele inclusive foi afastado da catedral porque foi logrado por um coronel. Infelizmente, aconteceu esse fato. Mas não se perdeu a esperança, né? Esse é um povo de fé que queria realmente construir uma catedral de pedra, uma catedral que realmente fizesse jus à sua fé na Nossa Senhora da Oliveira. E um novo padre foi nomeado, né? O Frei Pacífico foi nomeado para construir a catedral e mandou vir o Frei Éfrem de Bellevaux, que era um arquiteto da Igreja Católica e veio da França especialmente para construir essa belíssima catedral. Então, nós tivemos aqui a participação do Dom Orlando Dotti, traduzindo as escritas em latim que nós temos nas duas portas laterais, à direita e à esquerda, na parte frontal da catedral. São duas portas que dão acesso ao andar de cima da catedral, que internamente tem um pequeno andar na parte frontal da Catedral de Pedra Moura. E essas duas portas têm inscrições em latim, as quais, então, Dom Orlando Dotti fez a gentileza de traduzir para nós. É uma figura muito simpática, a do senhor, né, do reverendo Dom Orlando Dotti. É uma figura muito simpática, muito humilde, de uma humildade assim que eu não o conhecia pessoalmente, somente de ouvir falar, e realmente me oportunizou, né, um momento assim de conhecimento, de troca de conhecimento, né, e verifiquei que realmente é uma pessoa que se importa com a história, com o patrimônio histórico, né, e deu o seu apoio, né, nesse singelo trabalho que nós estamos fazendo, nesse singelo documentário da Catedral de Pedra Moura. Livro Padre Mário de Luís, missionário e pastor. Autor Dom Orlando Dotti. Sumário. Prefácio. Apresentação. Introdução. 1. Uma igreja a caminho. 2. Vigários da freguesia de Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria. Padre Mário de Luís, humilde servidor do Evangelho em Vacaria. 4. Santas Missões em Vacaria. 5.
Nova Igreja Matriz, 6. Padre João Batista Freiesse, 1900-1902. Coadjutor de Vacaria. 7. Padre Mário, deixa a paróquia de Vacaria. 8. Padre Mário Vigário de São Cepé. 9. Gestos de reconhecimento. Considerações finais. Referências. Anexos. Da Oliveira, origem portuguesa. Então, a Nossa Senhora da Oliveira, original, aquela que foi encontrada no campo após a queimada, e que mesmo sendo de madeira não pegou fogo, e que por causa dela foi construída essa catedral, ela é de origem portuguesa. Essa é a informação que o padre René nos colocou. Nome dos santos que estão nas laterais da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, o santo que está mais alto, que tem uma túnica marrom, é o São Francisco. Após, ao lado dele, o santo que está com vestimenta branca com preto, em tamanho menor do que o São Francisco, é São Luís Gonzaga. Vindo então para a direita, o São Sebastião é aquela estatueta que o santo está com uma vestimenta vermelha, envolto, num pano vermelho. Esse é o São Sebastião. E após nós temos uma imagem maior, cujo santo está com uma túnica branca e um manto marrom, é o São Domingos de Gusmão. Abaixo, deitada, tem a Santa Menininha. É uma informação que foi dada pela minha tia Francisca Almeida, a antiga proprietária do retalhão. Muito bem. Santa Menininha é uma informação que ela teve com a irmã dela, Otília, que é formada em História e que teve esse conhecimento no curso de História que ela fez. Então, está aí o nome dos santos. Alguns a gente costuma, já conhece, assim, tem mais contato, né? Mas eu confesso que a Santa Menininha eu não conhecia. Foi a informação, então, que a minha tia forneceu. E, então, assim, fica completo, né? Fica completa essa informação que nós não tínhamos no primeiro vídeo. Nossa Senhora da Oliveira na versão espanhola. Então, a imagem que encontra-se atrás do altar, num tamanho bem maior, é uma reprodução da Nossa Senhora da Oliveira na versão espanhola. Suas vestes são cor-de-rosa com manto azul. Nome dos santos que estão nas laterais. À esquerda da Nossa Senhora da Oliveira na versão espanhola está São José e à direita está Santo Antônio. Então, aqui nós temos a estatueta de Jesus Cristo, que está na lateral direita da catedral, né? Dentro da catedral, na lateral direita, temos Jesus Cristo. O nome dos santos que estão nas laterais de Jesus Cristo. À esquerda, nós vemos ali a estatueta da Santa Teresinha. Ao seu lado, uma estatueta menor, está o Santo Expedito. À direita não está aparecendo nas fotos, mas tem São Marcelino, Champagnat e São João Maria.
né? Essa informação foi fornecida por um católico, né, frequentador assíduo da catedral, e que no momento que eu estava entrevistando o padre René para identificar os santos, né, ele nos ajudou com essa identificação e por um equívoco eu acabei não pegando o nome da pessoa, mas fico muito agradecida a esse senhor que nos ajudou a identificar todos os santos nas laterais, tanto da Santa Nossa Senhora da Oliveira de Madeira, original, aquela que está na versão portuguesa, né, que é a original, que originou inclusive essa catedral. E ele nos ajudou, na verdade, a identificar todos os santos nas laterais, da Nossa Senhora da Oliveira, versão portuguesa, versão espanhola, e do Jesus Cristo também, certo? Vista interna da catedral, Nossa Senhora da Oliveira, Catedral de Pedra Moura. Então aí a Marina centralizou, né, a foto da Marina de Almeida Nery, ela centralizou a pilastra, mostrando todo o esplendor do interior da catedral, mostrando o teto abobadado nas cores azul claro, com desenhos, com arte sacra, mostra também os vitrais nas cores azul, rosa, amarelo, verde, né, predominando o azul e o rosa, que são as cores da Nossa Senhora da Oliveira. Então, é uma belíssima foto que está brilhantemente editada, mostra o confessionário, que é uma obra de arte, todo entalhado em madeira de lei. Madeira de lei é aquela madeira mais forte, né? Aquela que dura muito tempo, né? Então, é uma obra de arte, sem dúvida, imortalizada nessa fotografia da Marina de Almeida Nery, que tenho orgulho que seja a minha filha. Outra foto da Marina de Almeida Nery, aqui ela está evidenciando os vitrais. Os vitrais têm assim os tons lilás, que é o tom da espiritualidade, os tons azuis, que são as cores da Nossa Senhora original, a Nossa Senhora de Madeira, que foi encontrada naquele campo após ter sido ateado fogo. A catedral, a Nossa Senhora original, a Nossa Senhora da Oliveira original, ela é de madeira e as cores dela é o azul, seu manto é azul externamente e rosa clarinho internamente. Então, os vitrais trazem as cores da Nossa Senhora da Oliveira portuguesa. Tradução da inscrição em latim referente à primeira porta da lateral direita para subir no andar superior frontal à catedral. Então, vejam que nessa porta tem uma inscrição em latim. Então, nós procuramos Dom Orlando Dotti, na Cúria, e ele gentilmente traduziu para nós essa inscrição, para a gente conhecer um pouquinho melhor essa joia rara que é a Catedral de Pedra Moura. Eu vou ler ali em latim, mas claro que eu não sei a pronúncia, né? Porque o latim é uma linguagem muito antiga e nossa geração não teve o privilégio de aprendê-la, né? Infelizmente. Euntis ergo docete homines, sentes baptizantes ios in nomine Patris,
et Filii et Spiritus Sancti. Tradução da inscrição em latim. Ide, portanto, e ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tradução Dom Orlando Dotti. Então, uma linda inscrição, né, que mostra o ofício, né, dos padres católicos, né? O ofício deles é levar a religião católica, né, pelo mundo. Tradução da inscrição em latim referente à segunda porta, que fica na lateral esquerda para subir no andar superior frontal à catedral. Cantate Domino, Canticum Novum, Cantate Domino, Homens, terra, laudate cum in coro, in cordis, et organo. Tradução da inscrição em latim. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor toda a terra. Louvai-o em coro, nas cordas e no órgão. Tradução Dom Orlando Dotti. Cordas referem-se ao violino, muito utilizado na época, segundo o depoimento de Dom Orlando Dotti. Muito linda essa inscrição também, né? Pedindo que nós cantemos, né? Em louvor e em coro, utilizando cordas, seja violino, pode ser um violão também, e no órgão, né? Pode ser o órgão e pode ser um piano também. Então, a música sempre esteve presente, né? Na religiosidade, né? A música é uma coisa muito bonita, que pode acalmar, que pode elevar o nosso espírito, né? E, portanto, ela é utilizada, acredito que em todas as religiões, de uma forma ou de outra, a música é utilizada. E algumas com mais, né, uns cantos mais alegres, né? Outros, talvez, mais sombrios, mas o fato é que a música sempre faz parte dos rituais religiosos. Normalmente faz parte dos rituais religiosos. Com tambores, com cordas ou com pianos, órgãos, né? Ou flautas, né? Tem algumas que usam flautas também, mas o importante é que a música eleva o espírito. E essa inscrição é muito bonita. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Louvai-o em coro, nas cordas e no órgão. Aqui também a gente quis trazer novamente essa arte da Marina, a fotografia interna da catedral, mostrando um dos vitrais mais lindos que tem. Ele é em forma de mandala. Lindíssimo esse vitral. Essa fotografia ela evidencia mais que uma pilastra, o teto abobadado, o tom azul clarinho do teto, com os desenhos sacrossantos, né? E mostra também 2 vitrais laterais, né? Que digamos que seja uma mandala, fica no centro e os vitrais em suas laterais. Tudo em tons de azul, que é o manto da Nossa Senhora da Oliveira, né? E do Espírito Santo, a cruz é cor-de-rosa e saem luzes do Espírito Santo nos tons rosa, amarelo, vários tons ali do Espírito Santo, todos bem clarinhos, evidenciando luz, né?
que é a espiritualidade. Muito linda essa foto aqui da Marina, e ela evidencia a catedral e mostra esse desenho que o Frei Efrem, vamos lembrar que esse desenho é do Frei Efrem de Bellevox, na França, né? Que veio da França. E esse desenho, ele lembra um bordado. Se vocês observarem, assim, o conjunto dos vitrais, tanto o vitral em forma de mandala, como os outros vitrais, com todas essas pilastras em tamanho grande e em tamanhos menores, que também estão nas paredes, pequenas e finíssimas, desenhos de pilastras greco-romanas, todo esse conjunto que se prolonga no teto abobadado, ele mais parece um bordado. Isso eu tinha observado já, assim que eu tirei as fotos e comecei a montar esse material, e também peguei essas fotos da Marina, eu fiz a filmagem também, eu fiz a filmagem interna e externa da catedral, observando a filmagem interna e essas fotos lindíssimas dessa arte sacra que a Marina tirou, me deu essa impressão, assim, o desenho do Frei Efrem parece um bordado. É lindíssimo. Se a gente pode comparar com alguma outra arte, é um bordado, que geralmente são mães que fazem, que bordam para os seus filhos, né? Nós temos aí o exemplo na Capadócia, né, que são feitos tapetes para deixar para os filhos, né? Bordados, feitos à mão, né? E essa arte também tinha aqui. A minha mãe, Maximília Braga de Almeida, deixou vários bordados de tapeçaria para nós. São bordados que se transformaram em quadros, né? Eu, na minha casa, eu tenho 2 quadros, um com rosas, nos tons de rosa, que lembram a Nossa Senhora da Oliveira. Minha mãe tinha ela tinha um hábito muito bonito, a minha mãe. Quando ela ia trabalhar, que ela era lojista, ela atravessava a praça todos os dias para ir trabalhar na sua lojinha, era uma loja pequena, de confecções, de roupas femininas. E ela tinha um hábito muito bonito. Ela parava no centro da praça, se virava para a catedral e rezava. Essa catedral foi onde ela casou com o meu pai. Ela casou nessa catedral, a Catedral de Pedra Moura. E ela sempre orava quando ia trabalhar. Então, ela deixou um exemplo muito bonito para nós. E essa catedral, então, ela representa essa comunidade vacariense que tantas histórias lindas tem para contar. Algumas histórias sofridas, é claro, muitas até histórias sofridas de trabalho, de luta, né? E assim, muitas também alegrias, né? Que essa catedral assistiu no seu interior, muitas alegrias, muitos batizados, muitos casamentos, né? Isso é muito bonito, né? Muito lindo você pensar quantos batizados, quantos casamentos, né, foram realizados no interior dessa catedral. Que um nascimento é uma dádiva divina, né? Casamento é uma união, a princípio para sempre, na alegria e na tristeza, né? Nem sempre dá certo, mas a princípio seria para sempre, né? Na alegria e na tristeza. Infelizmente, alguns casamentos não dão certo, mas a culpa, com certeza, não é da catedral, muito menos de quem abençoou a união, né? Isso são percalços, são coisas que acontecem na vida. Mas o que eu queria mostrar é o significado desta joia rara construída
aqui nos Campos de Cima da Serra. Um lugar considerado pelos antigos ermo, longínquo, né? Nós temos até uma passagem aqui no livro que dizia que vir para Vacaria era saber que ia ser esquecido, que não iria mais ser lembrado, porque era um lugar muito longínquo. Então, né, esses freis que decidiam vir para Vacaria, eles sabiam que dificilmente seriam conhecidos, ficariam conhecidos, né? Mas, então, tem ações, digamos, caridosas de padres como Dom Orlando Dotti, né, que escreve um livro para registrar uma triste história do padre Mário de Lui, que foi afastado da catedral por ter sido logrado. É uma triste história. Mas ele não ficaria conhecido se Dom Orlando Dotti não tivesse escrito esse livro. E lembrado, né, as benfeitorias que o missionário pastor Padre Mário de Lui fez. Porque ele fez muitas benfeitorias, né, que estão contadas aqui nesse maravilhoso livro. Biografia Dotti, Dom Orlando, OFMK, Padre Mário de Lui. Este Edições, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2009. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Esses são os contatos, né, para qualquer esclarecimento ou lembrando, né, que nós temos o livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro. Quem assistiu a saga do frigorífico, tiver interesse em adquirir o livro, né, esses são os meus contatos. Ou para algum outro contato profissional, né, estamos à disposição aí para produzir, né, material histórico dessa envergadura que vocês estão observando, com pesquisa, né, com fundamentos, com verdade, né, porque o canal YouTube História Legal, que é do regional para o universal, ele está comprometido com a verdade. Um abraço a todos vocês. Filmagens, escrita, áudio, direção e produção, Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, Marina de Almeida Neri e Isabel Carneiro de Almeida. Entrevistados, Ismael Minoso, Dom Orlando Dotti, Padre René Antônio Zamandrea.